Bem-vindos a este vídeo, onde vou introduzir a programação orientada a objetos na linguagem C#. Este é um vídeo prático, é o primeiro de alguns vídeos. É um vídeo prático, portanto não irei abordar os conceitos teóricos que são fundamentais para a compreensão desta matéria. O que é uma classe? É algo que, portanto, faz parte de um paradigma de programação e permite, muito simplificadamente, guardar dados e operações. Neste primeiro vídeo irei focar mais na parte dos dados. E vamos iniciar, portanto, aqui com este projeto. É um projeto que acabei de criar. Olhando aqui para o Solution Explorer, vemos que não tem praticamente nada. E então vou começar por criar uma classe. Para isso, clico com o botão direito do rato sobre o nome do projeto. Faço Add, Classe. Certificar-me que está aqui selecionado classe, o tipo de item que quero criar. E aqui a classe vai dar origem a um ficheiro. E vamos pôr aqui o nome, portanto, nome livro, portanto será o livro.cs, o ficheiro, e a classe será a classe livro. Como podem ver, está aqui está aqui o ficheiro, livro, e dentro desse ficheiro encontramos esta definição da classe livro. Portanto, primeira coisa a tomarem atenção, o nome das classes deve ser em Pascal Case, ou seja, primeiro caractere de cada palavra em maiúsculas. Portanto, se eu tivesse algo como livro cliente, portanto, primeiro caractere livro e primeiro caractere de cliente em maiúsculas. Bom, a classe vai se chamar livro e neste momento já temos uma classe criada. Não faz nada, não tem nada, mas está criada. Posso acrescentar aqui este Access Modifier. Vamos pôr aqui Public. Portanto, garantimos que está sempre disponível a classe. E podemos criar uma instância da classe. Portanto, por isso vamos aqui ao program.cs. Temos aqui o main, onde eu já introduzi algumas instruções. E esta classe chama-se livro. E eu vou definir aqui uma instância, ou seja, uma variável do tipo livro. Uma instância vai ser um objeto. Portanto, tenho a classe livro e tenho este objeto livro1. Portanto, é uma concretização da classe livro. Portanto, está criada. E o que é que eu posso fazer? Bem, se eu executar este código, não vai acontecer nada. Tenho, a partir de agora, acesso a tudo o que estiver dentro da classe e que esteja ao meu dispor. Portanto, vamos voltar aqui e vamos começar por criar campos para armazenar dados. Portanto, os campos permitem-nos armazenar dados. Portanto, vamos acrescentar alguns campos à nossa classe. Por exemplo, qualquer livro tem um título, do tipo string, o ano em que foi editado, que é um número inteiro, o preço, tipo decimal, e já agora a taxa de IVA, vamos pôr a taxa reduzida. Portanto, 6%. Ao analisarmos este exemplo, vemos que já estamos aqui a fazer uma coisa, que é inicializar este campo, taxa de IVA, com um valor. Qualquer campo pode ser inicializado com um valor, quer na declaração do próprio campo, como é o caso, como no construtor, que é algo que iremos ver mais à frente. Não esquecer também que os campos devem estar em Pascal Case. Então, vamos tentar utilizar a nossa classe. Portanto, criei aqui uma instância e agora vou atribuir um título a esta instância livro1. Vou clicar em ponto, mas no IntelliSense não estamos a conseguir ter acesso aos campos. O que é que se passa aqui? Passa-se que os campos são privados. Vou voltar à classe. Se eu não definir um Access Modifier para os campos, tal como defini o Public para a classe, os campos são considerados privados. Ou seja, fora da classe, que é o caso aqui do program.cs, eu não tenho acesso a esses campos. Então, o que é que eu devo fazer? Tenho que utilizar os Access Modifiers e isso leva-nos aqui ao nosso próximo tópico, são os Access Modifiers. Portanto, os Access Modifiers permitem-nos controlar o acesso a uma classe e aos seus membros, ou seja, aos componentes que compõem uma classe. Existem 5 Access Modifiers: Private, Public, Protected, Internal e Internal Protected.
Nós, neste vídeo, vamos apenas analisar os dois primeiros, private e public. Portanto, o Access Modifier Private especifica que os membros de uma classe apenas estão acessíveis dentro da própria classe. É o que acontece aqui nesta classe. Portanto, por defeito, eles são private. Portanto, posso escrever private neste campo ou simplesmente não especificar um Access Modifier, que será sempre classe, private. E o private é o Access Modifier por defeito de qualquer membro de uma classe. É por isso que na classe livre não podemos ter acesso aos campos. Pelo contrário, os membros de uma classe com o Access Modifier Public estão sempre acessíveis fora da classe. Se colocássemos algum campo com o Access Modifier Public, já poderíamos aceder aos mesmos. Ou seja, se eu colocar aqui Public, e aqui Public, Public e Public, já poderei ter acesso aos campos da classe. Ou seja, poderia fazer assim, livro 1, título, os Lusíadas, por exemplo, livro 1, ano de edição, imaginem uma edição de 2019, e por aí adiante. Portanto, agora tenho acesso completo aos dados, aos campos da classe. Portanto, posso ter acesso aos campos, posso modificá-los, posso vê-los, etc. Não é, no entanto, muito boa ideia termos os campos como público, como sendo acessíveis fora da classe. Porquê? Por causa de algo que já vimos nas aulas, portanto, o encapsulamento. Portanto, convém que os dados de uma classe, estejam protegidos do exterior. Portanto, o que é que devemos fazer? Devemos marcar os campos como private. Assim não corremos o risco de os modificarmos acidentalmente. Então, mas se os campos devem ser privados, como é que é possível aceder aos dados de uma classe? Os dados são algo interno a uma classe, não devem ser vistos por fora. Portanto, no entanto, também existem dados que devem ser utilizados, ou seja, consumidos e modificados pelo código exterior à classe. Então, como é que fazemos? Portanto, há dois mecanismos aqui, através de getters e setters e também através de propriedades, que é o mais recomendado. Então, o que é que são getters e setters? São métodos, ou seja, operações, que nos permitem obter o valor de um campo ou modificar o valor de um campo. E por convenção tem o seguinte nome, get e o nome do campo, para obter o valor do campo, e set e o nome do campo, para atribuir um valor ao campo. Então, o que é que podemos fazer? Bom, podemos criar aqui um método público para o título. E o que este método vai fazer é, vai retornar o campo título. Este método setTítulo vai receber um parâmetro chamado título, mas em minúsculos, e vai atribuir esse parâmetro ao campo título. Portanto, título com T maiúsculo vai ser igual a título com T minúsculo. Portanto, e agora, este código agora não está correto. Quero modificar o título, quero atribuir um título ao livro. Então faço livro 1, ponto, set título igual a os Lusíadas. Pronto. Se... Peço perdão, estava distraído. Assim é que é. Se eu quiser obter, por exemplo, escrever na consola
o título do livro. A qualquer momento posso fazer livro 1.get título. Pronto, isto vai-me dar o título do livro. Portanto, poderia fazer o mesmo para os outros campos. Agora ia ter aqui uma data de métodos. Portanto, isto foi para o título. Agora vamos fazer para só a título de demonstração, para o ano. Portanto, get ano, return ano e, finalmente, set ano, em que vamos receber um parâmetro inteiro e vamos atribuir ao campo ano esse título, esse ano. Portanto, isto já é uma evolução relativamente ao que tínhamos visto anteriormente. Estamos a respeitar o encapsulamento. Portanto, os getters e setters funcionam como uma barreira contra o acesso direto aos dados de uma classe. E, como são métodos, permitem acrescentar código. Imaginem que eu quero fazer aqui uma restrição. Não poderemos ter aqui livros cujo ano seja inferior ao ano de 1900. Portanto, isto é uma coisa arbitrária. Então, eu agora posso colocar aqui qualquer coisa que me vai despoltar o ano. Portanto, se eu estiver a tentar criar um livro cujo ano é inferior ao ano de 1900, inferior, agora é que está, caso o ano esteja correto. Portanto, podemos atribuir esse valor ao campo ano. Portanto, se eu aqui fizesse livro 1, ano, set ano, ano 900, por exemplo, isto ia-me dar um erro, se eu fizesse código, se eu acrescentasse código para isso. Se colocasse um ano de um livro de 1900 já estaria correto. Bom, mas acontece que os getters e setters têm desvantagens. O código fica muito extenso, como podem ver. Todo este código apenas para 2 campos. E é algo muito entediante o programador ter de estar a criar isto e pode dar origem a erros. Portanto, é para dar resposta a estas desvantagens que foram criadas as propriedades. Uma propriedade que combina as características de um campo e de um método e tem vindo a evoluir conforme evolui a linguagem C#. Portanto, nas propriedades existem dois formatos. Ou temos uma propriedade em conjunto com um campo, chama-se o backing field, ou propriedades auto-implementadas, auto-properties, ou auto-implemented properties. Então, vou demonstrar aqui o backing field muito rapidamente. Portanto, tenho aqui o campo título, que é private, e agora vou definir, é o nosso backing field, e agora a propriedade public string título set título igual a value. Atenção ao seguinte, o backing field, o título fica com caractere minúsculo. Aqui é que temos o caractere minúsculo, portanto Pascal case, que isso seria camel case. O value é uma propriedade automática, portanto é algo que vem. E agora return título. Vamos devolver o nosso título. Portanto, recapitulando, a propriedade chama-se título, o backing field título, com T minúsculo, e vai receber, quando temos o set, receber um valor que nós passamos e vai devolver o backing field. Ou seja, para utilizar isto, vamos agora apagar isto, livro 1, título, vai ser igual os Lusíadas, e se quiséssemos mostrar, bastaria fazer livro 1, título. Portanto, isto já é um avanço.
já em relação aos getters e setters. Poderíamos também aqui, voltando à classe, acrescentar aqui código. Eu poderia fazer aqui, por exemplo, no set, poderia acrescentar aqui uma validação. Imaginem, isto é um exemplo um bocadinho estranho, mas é só para fazer uma demonstração. Se o título fosse igual a um asterisco, então diríamos que se o value, ou seja, o valor que estamos a receber fosse igual a um asterisco, diríamos que o título é igual a string vazia. Caso contrário, o título era igual ao value, ou seja, aquilo que estamos a receber. Bom, esta abordagem permite-nos diminuir um pouco o código, permite-nos ter aqui algum código de validação, mas para a grande maioria das situações o que nos é mais vantajoso é utilizar as autoproperties. E então, como é que funcionam as autoproperties? Neste tipo de programação, vai-nos reduzir bastante o código. Porquê? Porque passamos a ter uma propriedade pública chamada título. Eu agora vou apagar aqui este código. E o título vai ter um get e um set. Pronto. Não necessitamos deste ponto e vírgula. Isto o que nos permite é vamos ter um backing field, portanto, o tal campo escondido, mas que é feito, portanto, vai estar escondido, é criado automaticamente pelo compilador, portanto, não necessitamos de nos preocupar com isso. E agora, aquilo a que temos acesso é simplesmente, portanto, é isto. Portanto, com uma linha de código aqui, get e set, podemos atribuir valores à propriedade título e podemos, quando queremos, mostrar o conteúdo da variável título. Portanto, vamos avançar aqui no nosso exemplo. Vamos pôr todas as propriedades a public. Portanto, a partir do exterior temos acesso. E vamos copiar isto, get e set para todas. Agora, coloca-se aqui a questão da taxa de IVA e da sua inicialização. Não há problema nenhum. Portanto, temos o get e o set e a inicialização processa-se da mesma forma. Dois pequenos aspectos que convém saber é que poderemos ter uma propriedade que é read-only, ou seja, apenas podemos obter o valor da propriedade, não podemos alterar. Por exemplo, pegando aqui nesta propriedade de taxa de IVA, podemos retirar este componente set e esta propriedade passa a ser read-only. Nunca podemos atribuir um valor. Por exemplo, se eu viesse aqui a livro 1, taxa IVA, vou ter aqui no IntelliSense esta indicação de que apenas tenho disponível o get, mas mesmo assim vou tentar acrescentar um valor. Portanto, vou ter aqui um erro, vai dizer é read-only apenas, e portanto posso mostrar, mas não posso alterar. Portanto, se quisesse mostrar a taxa de IVA, cá está, sem problemas. Outra coisa que podemos fazer é especificar um campo com private set, ou seja, vamos pegar novamente aqui na taxa de IVA. Este campo apenas poderá ser atribuído, poder-lhe ser apenas atribuído um valor dentro da própria classe. Ou seja, se eu tivesse aqui um método, imaginemos o método A, aqui posso dizer que a taxa de IVA vai ser igual a 0.23, valor decimal, mas cá fora, mais uma vez, também não posso modificar o valor da propriedade, porque está inacessível. Não é propriamente read-only, mas apenas pode ser modificado o seu valor dentro da classe.